Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Eu tive fazendo uma pergunta ao ChatGPT. De vez em quando alguém faz algumas perguntas para o ChatGPT aqui. Vocês estão viciados nisso, né? E aí eu... Baixa só um pouquinho de nada o tecladão, Leandrão. E eu decidi fazer essa pergunta aqui ao vivo, para a gente conversar sobre ela. Tá tudo bem para vocês? Posso fazer uma consulta a ele aqui, ao vivo agora? Bota na tela para mim aí e vamos fazer a consulta. Vamos lá. Bota na tela. A pergunta que você vai fazer aí é a seguinte: se você fosse o diabo e quisesse destruir a humanidade e afetar a Deus, o que você faria? Digita aí. Destruir a humanidade e afetar a Deus. Talvez não está dando para você ler aí, mas eu vou ler para você. Se o pessoal conseguir aumentar um pouquinho da zoom, se não. Olha só. A primeira coisa, 3 coisas principais o diabo faria para destruir a humanidade e afetar a Deus. Preste atenção nisso daqui. Primeiro, destruiria a identidade das pessoas. Confundiria a sua origem, propósito e destino. Plantaria mentiras como: você não tem valor, você não é amado, Deus não se importa com você. Incentivaria comparações, inveja, autossabotagem e idolatria da aparência. Bom, a primeira coisa é uma distorção da identidade. E se você olhar o que esse mundo está fazendo, através de filmes, através de séries, através do noticiário, é trazer uma confusão na identidade das pessoas. Olha só a seriedade disso. A segunda coisa que o diabo faria para destruir a humanidade e afetar a Deus: corromperia a família, atacaria o casamento, os papéis de pai e mãe e a criação dos filhos. Incentivaria divórcios, adultérios, abandono parental, abusos e confusão de valores morais. Sem famílias saudáveis, as próximas gerações crescem sem base. Então, a segunda coisa que o diabo faria era destruir as famílias. A primeira é a confusão de identidade. Isso está acontecendo lá na sua casa? Isso está acontecendo com você, irmão? Agora presta atenção nessa terceira. Presta atenção. Envenenaria a mente humana. Usaria a mídia, a internet, a música e o entretenimento para normalizar o pecado e banalizar o mal. E aqui eu quero fazer um parêntese a respeito do próprio ChatGPT, você que está viciado nisso. ChatGPT não é absoluto em nada. Isso aqui é o absoluto no que se fala, palavra de Deus. Isso aqui é absoluto. Isso aqui é absoluto. Então o que é um ChatGPT? Fonte de pesquisa. Igual era o Google. Você já viu no Google que você perguntava um monte de coisas e tinha coisa que não fazia sentido nenhum? Então, bobo está caindo na mentira do diabo quem usa ChatGPT como verdade absoluta. Você está entendendo? Verdade absoluta é a palavra de Deus. Isso aqui é verdade absoluta.
Eu uso como fonte de pesquisa. Então, eu vou te dar o exemplo de como eu uso. Faz sentido, a Bíblia diz que quando há uma confusão na identidade das pessoas, o diabo domina elas? Tá certo. Faz sentido, a Bíblia diz que quando a família é destruída, a sociedade é afetada. Vocês estão entendendo? Então, uma vez que a minha pesquisa se valida com a palavra de Deus, a gente vai trabalhar ela. Vamos trabalhar a família, porque o diabo quer destruir ela. O diabo quer destruir sua família. O diabo quer destruir sua casa. Tudo que você vê hoje dentro de noticiário, novelas, séries e filmes tem uma mensagem subliminar para destruir sua família. Vamos ouvir a palavra de Deus? João capítulo 16, versículo de número 33. João 16, versículo 33, é uma palavra de Jesus, e Jesus fala o seguinte, João 16, 33, pode colocar na tela. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem, eu venci o mundo. Contudo, tenham coragem, eu venci o mundo. Mão no coração, fecha os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós consagramos esse momento a Ti, é o momento da Sua palavra, e nós honramos o Senhor e honramos a Sua palavra. Por isso pedimos, fala conosco e traz resposta e direção para a nossa vida. Que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus, seja glorificado aqui nesse lugar. Nós oramos juntos como igreja. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que no mundo nós temos aflições, encontramos dificuldades no mundo. E essas aflições e dificuldades, elas estão incluindo a família. Passamos lutas e dificuldades dentro da nossa casa. É uma verdade que nós enfrentamos pressões dentro do nosso lar, das mais diversas pressões imagináveis. Hoje mesmo, muitos estão sentados aqui e estão com uma grande pressão dentro da sua casa. Aflições. E o que o Senhor nos instrui, nos orienta a fazer quando estamos diante das aflições? Nós precisamos de ter coragem, bom ânimo para vencer essas aflições. E como nós vamos ter coragem e bom ânimo para lidar com essas aflições que estão dentro de nossas famílias? Como? Eu quero que você aprenda 7 princípios que vai te fazer forte, corajoso, para lidar com as pressões, para lidar com as aflições e vencê-las, assim como Jesus diz que venceu. Aleluia. Se nós não vivermos esses princípios, então as aflições nos engolem, elas nos destroem.
Quais são os princípios que precisamos viver para superar as aflições da vida, as aflições da família? O primeiro é o temor ao Senhor. Se nós queremos construir famílias abençoadas, precisamos de sabedoria para isso. E a sabedoria, ela vem com o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. Tem gente que está pedindo: Deus, me ajuda a ter uma família abençoada. Deus, me ajuda nas lutas que eu estou enfrentando no meu casamento. Me ajuda, Deus, nas lutas que eu estou enfrentando com os meus filhos. Para Deus te ajudar, você precisa de sabedoria. E como que vem essa sabedoria? Com temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o que nos protege de fazer besteira. Besteira que pode prejudicar ainda mais nosso casamento. Então pensa, você está lá com uma grande aflição no seu relacionamento, passando por uma fase difícil, crise. Você que é casado há pouco tempo, há médio tempo, existem fases de crise. Essas fases, elas acabam. Essas fases, elas mudam. Você pode estar numa fase onde você está chorando, mas essa fase vai passar. E o que me coloca firme diante das fases difíceis, sem querer quebrar a aliança do meu casamento, é o temor ao Senhor. Você está passando por uma fase difícil no seu casamento, e nessa fase difícil você é tentado lá no seu ambiente de trabalho. Tem uma colega de trabalho que fica tentando você, e ela mexe, e ela joga com seu ego, e ela manda umas mensagens, e ela faz algumas coisas que chamam a sua atenção. E aí, meu irmão, eu sei que aí, no seu corpo, não passa sangue de barata, é sangue de um homem, é sangue de um homem pecador. O que vai me fazer não cair nessa armadilha, para destruir ainda mais minha família? O que vai me fazer não cair nela? Temor ao Senhor. Meu Deus do céu. Pode ninguém estar vendo, você pode estar muito longe da sua esposa, muito longe do seu marido, você pode estar em um outro estado, você pode estar em um outro país, mas Deus está vendo o que você está fazendo. O que faz uma pessoa não arrebentar a sua família? Temor do Senhor. Eu posso estar num lugar onde ninguém me conhece, mas eu sei que Deus está ali. Ninguém está me vendo, mas Deus está. E por isso, eu não posso cair nessa cilada, porque eu tenho temor ao Senhor. Meu irmão, é um princípio inegociável, porque o temor ao Senhor nos faz consertar as coisas erradas. O temor ao Senhor faz eu me ajustar dentro da minha casa com a minha esposa. Porque se dependesse de mim, na minha carne, sabe quando que eu ia me ajustar? De jeito nenhum, porque eu sou cabeça dura. E ela tinha que estar aqui, ela ia falar: é verdade, é mesmo. Mas o temor ao Senhor faz eu, deixa eu engolir essa coisa aqui, porque eu tenho temor ao Senhor. Pergunta para você: quem tem medo de perder o emprego e perder o emprego, não ter salário para sustentar a sua família? Quem tem medo de perder? Levanta a mão assim.
Medo de ficar sem dinheiro nenhum. Você tem medo? Tranquilo. O problema é você ter medo de perder o emprego, mas você não ter medo do Deus que te deu esse emprego. É você ter medo de ficar sem dinheiro, mas você não tem temor ao Deus que te supre com dinheiro até hoje. Temor a Deus. Temor a Deus é um princípio que nos ajuda a vencer as fases difíceis da família. Sabe qual é o segundo princípio? É o do conhecimento. Se eu quero me manter firme diante das fases difíceis, das lutas que eu enfrento dentro de casa, eu preciso adquirir conhecimento, irmão. Olha o que diz o profeta Oséias no capítulo 4, verso 6. O meu povo, tem gente que é povo de Deus aqui? Diga aleluia. Ele está falando de mim, que digo aleluia de você. Nós que estamos aqui adorando a Deus domingo após domingo, estamos sendo destruídos. Nossa casa sendo destruída, o casamento de muitos acabando, o povo de Deus, meu povo está sendo destruído, porque falta para eles conhecimento. João 8,32, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma palavra como essa é a verdade sendo enxertada, meu irmão, no nosso peito. Uma palavra como essa é a verdade de Deus batendo para tirar todas as escamas dos nossos olhos. Uma palavra como essa é a verdade de Deus nos confrontando para alinharmos a nossa vida com Deus. Eu preciso amar ouvir a verdade. Diga para o seu vizinho: eu amo ouvir a verdade. Se eu precisar, lança na minha lata. Fala para ele. Alguém pode dizer: ai, porque é a mentira que liberta? É a mentira que liberta? O que é que liberta? É a verdade que liberta. Mas sabe o que esse mundo está querendo construir em nós? Escute a mentira. Seja enganado pela mentira. E a gente ama ouvir mentira, porque a verdade nos confronta. A verdade, ela dói. Escute, a verdade dói, mais cura, mais liberta, mais transforma, mais abençoa. Ame ouvir a verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. A verdade. Olha só, meu irmão, a importância desse pilar conhecimento para salvar nossa família, nosso casamento, a criação dos nossos filhos. Provérbios 4, versículo de número 5 ao 7 diz assim: adquire a... Obrigado. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças e nem te aparte das palavras da minha boca. Não te desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que você possui, adquira o conhecimento. Alguém pode dizer um aleluia aqui? Adquira com tudo o que você possui. Sabedoria vai exigir de mim tempo, mas muitos não querem
pagar o preço do tempo para adquirir sabedoria. Sabedoria vai exigir recursos, mas muitos não querem investir recursos para adquirir sabedoria, mas gastam tempo e recursos em coisas que não vão ajudar a sua família em nada. Pelo contrário, vão atrapalhar a sua família. Então vamos pensar na boa. Quanto que você tem investido em conhecimento para melhorar o seu relacionamento em casa, no casamento? Quanto você tem investido para aprender sobre criação de filhos, segundo a palavra de Deus? Tempo e recurso. Não adquiri nada ainda, pastor. Pois é. Não, eu até tentei, pastor, já adquiri, mas não deu certo. Eu já tive um tempo, fiz um curso, fiz um encontro e casar, mas não deu certo. Aí, não deu certo, você parou? Olha aqui um exemplo prático. Quantos aqui foram tirar a habilitação, carteira de motorista? Fez a primeira prova, no primeiro teste, não deu certo, reprovou. Levanta a mão e diga, ai, ai, ai. Não peca não, irmão. Você quer ver? Quem aqui fez a segunda vez? Que a primeira não deu certo e você tem que fazer a segunda vez e reprovou de novo. Levanta a mão e diga, ai, ai, ai. A terceira vez, só mais essa. De novo, levanta a mão e diga, ai, ai, ai. Tem gente que não levantou, que eu sei, você está escondido aí. Conheço a história. Tem gente que reprovou 5 vezes e foi fazer de novo. E pagou de novo, sabe para quê? Para ter um papel e poder dirigir um carro. Agora você não investe de novo e de novo para salvar sua família. Uma carteira de motorista é mais importante para você do que sua família? Meus irmãos, nós precisamos adquirir conhecimento. Está aí, a igreja oferece curso Casados para Sempre. Parece que os irmãos ficam lá, eu acho que eu vou mudar essa história. Ninguém nem ficar com plaquinha, quer fazer curso, quer fazer nada. Você quer mudar o seu casamento, você vai lá atrás e diz, aonde tem, eu quero me inscrever. Eu preciso dessa sabedoria. Meu Deus. Você não quer mudar seu casamento? Não quer transformar sua família? Ah, mas eu queria que... Uma oração resolve o negócio. Vai buscar conhecimento. Nós temos aí encontro de casais no final do ano para ir para um resort, para ter ministração da palavra. Você tirar um tempo só com a varoa. Alguém pode dizer aleluia? Dentro do quarto tem um monte de pílulazinha para te ajudar. Não, isso daí foi da carne. Isso não foi de Deus, foi da carne. Mas você precisa investir no seu casamento. A igreja faz de tudo para te ajudar. Então pega lá no final. Eu vou pegar alguns livros aqui sobre família. E eu quero saber se você leu um livro sobre família esse ano. Se você leu um livro sobre criação de filhos. A gente não sabe, irmão. Nunca você teve um filho na fase adolescente e agora a primeira vez. E aí você quer ir com a cara e com a coragem? Por que você não aprende e adquire conhecimento com alguém que já passou por lá? Adquire sabedoria com tudo que você tem. Adquire conhecimento. Adquire. Irmão, todo esse mês de agosto nós vamos falar aqui nessa igreja sobre família. Já vai, homem, não falta amanhã não, tá bom? Porque amanhã o couro vai comer aqui. Não falta. A sua família precisa que você esteja pagando o preço.
em prol da melhora dela. Qual é o terceiro pilar? Eu não sei porque vocês estão muito silenciosos hoje aqui. Alguém pode dizer um aleluia aqui, me ajudar? O terceiro princípio que nós precisamos ter de pé para abençoar a nossa família nos momentos difíceis é o princípio da humildade. Não tem como, irmão, levar uma família debaixo de bênção se nós não tivermos humildade. Todos, o marido, as esposas mais. Alguém pode dizer aqui os homens, aleluia? Nós precisamos de ter humildade todo dia. Todo dia tem que ter, deixa eu engolir aqui esse orgulho. Olha o Provérbios 22, verso 4, que diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então eu tenho que me esforçar e pedir para Deus, para que eu seja mais humilde. E preciso jejuar para Ele tocar na minha esposa e fazer ela ser mais humilde, né? Provérbios 18, verso 12 diz: o coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai o que, meu irmão? Diante da honra vai a humildade. Sabe, uma família que ela está numa grande provação e não sai dela, os dois dentro dessa casa não aplicam o princípio da humildade, são cabeça dura. Imagina, meu irmão, alguém dentro dessa casa tem que ceder. Alguém pode dizer aleluia? Olha para a esposa e fala bem assim: eu estou sentindo o recado, acho que vai ser, diga você. Olha aqui no relacionamento de pais e filhos, 1 de Pedro 5, versículo de número 5 diz: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça para os humildes. Então, os filhos, jovens, adolescentes, por favor, aprendam em humildade a honrar o papai e a mamãe, mesmo que eles não consigam entender aquilo que você já entende no mundo virtual. O papai e a mamãe têm experiência de vida, então honre em humildade o pai e a mãe. Alguém pode dizer aleluia? Isso preserva e abençoa a nossa família. Isso preserva e abençoa a nossa casa. A Bíblia conta uma história linda de um cobrador de impostos, um publicano cobrador de impostos chamado... Vocês estão lendo a Bíblia aqui, gente? Cadê os pastores das células aqui? Então a Bíblia conta a história de Zaqueu. Zaqueu, um publicano cobrador de impostos, ele escuta que Jesus ia passar por perto da casa dele. E ele tinha já conhecimento de que Jesus estava realizando muitos milagres, muitas maravilhas. Ele era pequenininho, a Bíblia diz de baixa estatura. Falou: vou ficar no prejuízo? Eu vou arrumar uma maneira de ver se Jesus passar. Então aquele Zaqueu pequenininho arruma qual maneira? Sobe numa árvore, e ele fica lá de cima daquela árvore olhando, e quando ele vê Jesus passando, Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, como é que Jesus me encontrou aqui? Tem gente que Jesus está encontrando aqui hoje pela manhã. Ele está falando exclusivamente para você, para mais ninguém. Zaqueu, e quando Zaqueu vê Jesus falando o nome dele com ele, Jesus fala: desce depressa, porque hoje eu quero ir lá dentro da sua casa.
Sabe o que Zaqueu faz? Diga para o seu vizinho: desce correndo. Ô irmão, esse descer correndo de Zaqueu foi o princípio da humildade em ação. Porque Zaqueu, ele era famoso naquela região, reconhecido, ele tinha uma certa autoridade, e alguém fala com ele: desce daí depressa. Mexeu com o orgulho do cara. Mas sabe uma coisa? Maior do que o meu orgulho, eu imagino que passou pela cabeça de Zaqueu. Maior do que o meu orgulho é o desejo de ver a minha casa sendo abençoada. Então sabe uma coisa? Eu vou descer, e eu vou descer depressa. Eu vou descer e vou descer depressa. Agora olha que interessante. Para ver Jesus, Zaqueu precisa subir. Ele tem que se esforçar. Mas para ter Jesus entrando dentro da sua casa, Zaqueu precisa descer. Para ver Jesus, você veio aqui a esse culto, tem vindo algumas semanas. Você tem vindo já há alguns meses. E você está vendo o que Jesus está fazendo nesse lugar. Agora, para ter Jesus fazendo um milagre dentro da sua casa, você vai precisar de descer e abrir o seu coração, para Ele entrar no seu coração, transformar você e transformar a sua casa. Tem que descer. Meus irmãos, nós precisamos viver esse princípio para o bem do nosso lar. Sabe qual é o quarto princípio que nós precisamos? É o princípio da fé. Para superar momentos difíceis na família, eu preciso ser alguém que tenha fé. Hebreus 11, verso 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Como eu não vou acreditar que Deus pode transformar minha casa, meu casamento, meu filho que se perdeu, minha filha que se perdeu? Como eu não vou acreditar que Deus pode transformar a minha própria vida, porque eu estou frio e eu não sinto mais nada que possa me prender dentro da minha casa? Como que eu não vou acreditar que Deus pode transformar o meu interior e aquecer o meu coração novamente para amar a minha família e meus filhos? Jesus fala assim, ó: se um filho pede para um pai pão, o pai natural não dará jamais uma pedra. Se um filho pede para o seu pai peixe, o pai natural não dará uma serpente. Aí ele disse: quanto mais o meu pai que está nos céus, como ele não dará para os seus filhos aqueles que lhe pedirem o Espírito Santo. Então sabe o que a gente faz? Seu coração está frio? Pai, me enche do seu Espírito Santo, porque o seu Espírito Santo vai me fazer amar mais minha esposa. Me enche do seu Espírito Santo, porque o teu Espírito Santo vai me fazer ser mais perseverante pela minha família. Me enche do seu Espírito Santo, porque o seu Espírito Santo vai me fazer ser um homem com mais fé. Você entende? Talvez você esteja em uma situação tão difícil dentro da sua casa, que a sua fé, ela está esvairindo, você está zerado de fé. Você só não tomou uma decisão de sair, de divorciar, não sei nem porquê, mas você não tem mais fé. Então como que eu faço se eu não tenho mais fé? Eu preciso, para encher o meu coração de fé, eu preciso pedir para Deus, para Ele me dar essa fé.
Olha o que diz a Bíblia em Lucas, capítulo 17, versículo de número 5. Lucas 17, verso 5, põe na tela. Os apóstolos disseram: Senhor, aumenta o quê? Você sabe qual foi o contexto disso? Jesus falou que eles tinham que perdoar os pecados 70 vezes 7. Aí eles fazem a conta e falam assim: nossa, perdoar 2 vezes já está complicado, 70 vezes 7, Senhor, por favor, aumenta a minha fé. Então tem gente que está assim e fala: pastor, eu não aguento mais meu marido, eu não aguento mais aquele cavalo dentro de casa. Eu não aguento mais a minha esposa, eu não estou aguentando mais. Eu não tenho mais paciência. Os discípulos falaram a mesma coisa quando Jesus disse que eles tinham que perdoar quem os ferisse 70 vezes 7. Só que eles fizeram uma oração. E sabe qual a oração que eles fizeram? Senhor, bata no seu peito e diga: Senhor, aumenta a minha fé. Olha um texto que fala sobre isso também em prol de uma família. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 17. Coloca na versão NTLH. Marcos capítulo 9, a partir do versículo de número 17. Preste atenção. Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau, e ele não pode falar. Era um pai que estava preocupado com um filho que estava atormentado. E esse pai vai pedir ajuda a Jesus. Igual aqui. Tem pai que está aqui pedindo ajuda para Jesus, que você está numa prova com o seu filho em casa. Tem mãe que está aqui, está desesperada, você está numa prova com um dos seus filhos. Esse pai vem: Senhor, por favor, me ajuda. Versículo de número 18. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga ele no chão, e ele começa a espumar, a ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Quando o filho ou a filha começar a esbravejar: mãe, não quero, e aí quase sai aqui espuma pela boca, e fala assim: eu conheço uma história igual a essa na Bíblia. Diz aqui que cada vez mais ele está ficando fraco, e eu pedi para os seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Verso 19, Jesus disse: gente sem o quê? Até quando que eu vou ficar com vocês? Até quando eu terei de aguentá-los? Traga o menino aqui. E trouxeram o menino. Quando o levaram, o espírito viu Jesus, sacudiu com força o menino, ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo, mas se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós. Tem piedade de mim. Tem mãe que está aqui: Deus, tem piedade de mim. Deus, me ajuda com aquela menina. Deus, me ajuda com esse menino, me ajuda. Talvez você está dizendo: Deus, me ajuda no meu casamento, me ajuda. Tem piedade de mim, Senhor. Olha a conversa aqui. Jesus respondeu: se eu posso? Claro que eu posso. Você quer que eu mude o seu filho? Você quer que eu transforme o seu casamento? Você quer que eu mude o coração duro daquele homem? Quer? Você quer que eu mude o coração duro daquela mulher? Você quer que eu mude o seu coração duro e frio? Você quer? Eu posso, você quer? Tudo é possível para aquele que tem. Mas olha o que o homem fala. Então o pai gritou, e ele disse para Jesus: eu tenho fé, ajuda-me a ter mais fé ainda. Se
tua fé está pouca, peça para Deus, me ajuda para eu ter mais fé ainda, que a minha família será transformada. Me ajuda para eu ter mais fé ainda, para o meu casamento ser restaurado. Me ajuda para eu ter mais fé ainda, para acreditar que os meus filhos vão estar no seu altar te servindo. Então o que a gente faz? Você está se sentindo sem fé? Seja transparente e verdadeiro e verdadeira com o Senhor no seu tempo de oração e fala: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, porque a minha fé está indo embora. O quinto princípio para superar os momentos difíceis na família é o da obediência. Alguém pode dizer um aleluia? 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 22 diz que obedecer é melhor do que... Sabe, irmãos, existem coisas que Deus já falou que você precisa fazer para salvar a sua família, mas você não faz. Você prefere sacrificar aquilo que Deus te deu de mais precioso do que sacrificar alguma coisa que está atrapalhando você de ser feliz na sua família. Você está sacrificando errado. Ao invés de sacrificar em prol da sua família, você está sacrificando contra a sua família. Como é obedecer em prol da minha família? É você obedecer aquilo que Deus já está falando para você obedecer há muito tempo. Larga isso, sai disso, abandona, tira isso do seu telefone, corta relacionamento, tira contato, obedece, obedece, obedece. Carinho no ombro do seu vizinho, só para poder aliviar a tensão, e fala para ele assim: eu estou amando se eu ouvir essas coisas aqui. Fala para ele. O sexto princípio para superar momentos difíceis na família é um amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 7 diz: o verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O verdadeiro amor nunca falha. Eu já contei aqui a experiência de que na última viagem que eu fiz com a pastora Valéria, ela me fez como um bom marido de carregador de malas, garçom, intérprete, que mais? Banco particular. O mais desafiador foi isso. E aí no meio de tudo isso, ela faz uma pequena reclamaçãozinha, pequena. E aí eu fiquei muito bravo, quase que espumando pela boca. Então nós ficamos em silêncio, um com o outro. E de repente ela quebra o silêncio. Está aí uma boa, uma mensagem carinhosa, um e-mail carinhoso. Ela quebra o silêncio mandando para mim 1 Coríntios 13: o verdadeiro amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Eu só fiquei na dúvida se ela estava falando que era ela que estava me suportando ou eu que tinha que suportar ela, entendeu? Até hoje eu não descobri isso, mas deixa quieto. Primeira de Pedro capítulo 4 verso 8 diz: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma...
O amor cobrirá uma. Você entende? Não tem como, irmão, viver um casamento sem amor. Uma família sem amor não tem como. Por isso é um princípio. Por último, para a gente quase terminar. Se eu quero superar os momentos difíceis na família, eu preciso aplicar esse princípio que é muito poderoso. Qual o princípio? Tomada de decisão. Tomada de decisão é o que vai fazer toda a diferença naquilo que você está vivendo em casa hoje. É quando você sair daqui desse culto, qual a decisão que você toma depois de você ouvir tudo isso? Qual a decisão que você toma depois de ouvir que é preciso ter temor ao Senhor? Qual a decisão que você toma depois de ouvir que é preciso adquirir sabedoria para vencer momentos difíceis na família? Qual a decisão que você toma quando você aprendeu que é necessário ter fé para superar os momentos difíceis? Decisão. Você tem duas decisões a tomar. Decisão número 1: continua tudo do jeito que está, e eu vou empurrando com a barriga para ver até onde dá esse negócio. Decisão número 2: eu vou ver Deus mudar a história da minha vida e da minha família. A minha casa vai ser uma bênção em nome de Jesus. Essa é a decisão. Pode aplaudir o Senhor. Josué tomou uma decisão que afetou a sua casa. Josué capítulo 24, o povo estava confuso, a mente confusa. Então Josué toma uma decisão e deixa pública a sua decisão. Ele reúne todo o povo e ele faz aquela famosa declaração que nós conhecemos. Ele diz: quanto a vocês, eu não sei quais os deuses que vocês vão servir, os deuses que os nossos pais serviram ou o Deus Todo-Poderoso. A decisão de vocês eu não sei, mas eu já tomei a minha, e a minha decisão é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tomada de decisão. Tomada de decisão. O filho pródigo, ele quando saiu da sua casa, ele não destruiu só a vida dele, ele destruiu o coração do pai, da mãe e do irmão. O filho pródigo, ele estava em uma situação deplorável, mas um dia, no meio da situação deplorável, ele toma uma decisão. E a decisão dele foi: voltarei para casa, irei pedir perdão para o meu pai, irei pedir perdão a Deus, porque aquele é o lugar de onde eu nunca deveria de ter saído. Decisão. Tem gente que está aqui, você saiu de casa, você começou a preparar um papel. A decisão que vai transformar o seu futuro e o futuro dos seus filhos é a decisão idêntica ao do filho pródigo: volta para sua casa. Volta para sua casa. Zaqueu tomou uma decisão. Qual a decisão que Zaqueu tomou? Eu não quero só ficar vendo Jesus, eu quero que Jesus entre na minha casa e salve a minha vida e toda a minha casa. Então ele tomou a decisão: deixe eu descer dessa árvore depressa. Qual é a sua decisão?
Por favor, fique de pé.